live, que é uma live que vai ser Tira Dúvidas da Lei Aldir Blanc. Nós temos falado muito, muito mesmo, sobre essa nossa lei. Já tem 2 meses, onde nós falamos muitas vezes sobre a Lei Aldir Blanc. Então, nós do SEBEC, Conselho Brasileiro de Entidades Culturais, nós chamamos uma reunião hoje com pessoas muito representativas, com pessoas técnicas, para que a gente possa tirar as nossas dúvidas e poder, de fato, entender como é que essa lei Aldir Blanc, agora regulamentada, pode chegar para os artistas, para os produtores independentes, para os fazedores de cultura desse nosso país. Aqui, especialmente, nós vamos estar falando também muito para o estado de São Paulo. Então, nesse momento, eu queria... Meu nome é Eneida Soler e eu sou presidente do SEBEC, Conselho Brasileiro de Entidades Culturais. A primeira convidada que eu queria trazer para conhecimento de todos é a nossa querida Cris Ramires. A Cris, ela, de fato, acompanha a lei e a regulamentação desde o início, lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, como assessora direta da Comissão de Cultura da Câmara dos Vereadores. A Cris, a Comissão de Cultura é presidida pela deputada federal Benedita da Silva, do Rio de Janeiro, e ela trabalha junto com a Benedita e junto com a Comissão de Cultura do Estado de São Paulo. Então, eu queria chamar aqui a Cris Ramires. A Cris está aí? Bom, antes da Cris Ramires chegar, eu queria falar de algumas pessoas incríveis que estão aqui já estão na nossa live. Uma delas é a Rita. A Rita Teles é a representante da sociedade civil no GT de Aldir Blanc da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Cultura. A Rita tem feito um trabalho incrível, tem se dedicado muitas e muitas horas para que a Lei Aldir Blanc possa chegar nas pontas. Ela tem uma sensibilidade muito grande, pela sua própria história de vida, de poder contribuir como sociedade civil lá na nossa Secretaria Municipal de Cultura, com o nosso secretário Hugo Pozzolo, com toda a estrutura da Prefeitura. A outra pessoa que eu queria... Estou apresentando as outras pessoas, estou esperando também a Cris Ramires. A Bel Galvão. A Bel Galvão é uma mulher comprometida com a briga dos pontos de cultura há muitos anos, desde que os pontos de cultura foram criados. E ela tem essa preocupação de que a Lei Aldir Blanc possa chegar também nas pontas, que são uma das pontas que ela realmente está muito comprometida, é com a lei, é com os pontos de cultura do Estado de São Paulo e do Brasil. Nós vamos chamar aqui agora... E a Cris Ramires, onde é que ela está? Ainda não chegou. Deixa eu só passar aqui. Espera um pouquinho só. Bel, fala um minutinho como é que vai ser a questão das perguntas. Vamos lá. Bem, boa tarde a todos. Estamos aqui numa iniciativa do SEBEC para um Tira Dúvidas junto com a assessora da deputada Benedita da Silva, que é a Cris Ramires. Nesse momento, nós estamos com representantes, não só da capital, que está a Rita, temos também o Renato, que é um representante lá de Birigui, que também faz parte desse trabalho todo que nós estamos tendo para tirar todas essas dúvidas que estão ocorrendo em relação a essa lei. A Estela... Vocês devem conhecer, né? Quem não conhece, a Estela, ela também faz parte dessa live de hoje, que a gente está para tirar dúvidas de tudo o que está acontecendo, e a Estela também que faz parte da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. E também, junto com a gente, está o Francisco Assis Cardoso, que é da região metropolitana, ele é de Diadema. Também está nesse embate dentro dos grupos para tirar todas essas dúvidas, pelo menos a gente está trabalhando para tirar essas dúvidas, né? Em relação a tudo que está ocorrendo
do legislativo, do executivo, para não só do Estado, mas para as nossas cidades e regiões. Então, nós estamos, assim, abertos não só no Face, na página do SEBEC, no YouTube, e as questões que serão colocadas lá, a gente vai transmitir para os debatedores, tá bom? Então, nós estamos aqui no aguardo da Cris, a Cris está falando direto de Brasília, e ela vai também apresentar todo um apanhado do que nós temos sobre a Lei Aldir Blanc. Bem, então vamos lá. Então, no momento que não, eu vou pedir para Rita, o Renato também, se o Renato já está aqui, não, para o pessoal fazer uma saudação breve até entrar. Ah, a Rita já está, a Cris já está aqui. Então, vamos já passar para a Cris, para ela já dar um andamento à nossa live. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Desculpa, né, o atraso aí. Eu sei que as nossas amigas já colocaram isso. Realmente, a gente está lidando, é muita internet, né? Ainda bem que a gente tem um marco legal da internet, que tem muita gente que diz assim, eu detesto política, né? Mas internet faz parte dos marcos legais que foram realizados nesse país a partir do momento da internet no mundo, né? Não vivemos sem ela. Bom, gente, hoje eu comentei com a equipe, eu vou ter uma apresentação com alguns pontos sobre a Lei Aldir Blanc, que eu vou compartilhar com vocês. E a partir dessa apresentação, eu me retiro um momento e volto para a gente debater com vocês e para a gente conversar sobre os aspectos que vocês aí me provocarem para a gente construir junto algumas soluções, porque eu também não sei tudo, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela e vou me comunicando com vocês. Alguns pontos não vou me aprofundar muito, mas gostaria que vocês, a partir do momento dos questionamentos, que eu sei que são pontos de maior questionamento, vocês me provoquem no retorno. Bom, sobre a Lei Aldir Blanc, né? Eu vou pontualmente, nós vamos hoje falar sobre as bases legais, sobre a regulamentação e sobre os marcos, né, que envolvem essa lei. Eu cito aqui uma frase, que não há tempo para desespero, não há lugar para autopiedade, não há espaço para medo. Se o mundo sangra, não se trata de ignorar a dor, mas não sucumbir a ela. Falamos, escrevemos e nos expressamos por meio de linguagens artísticas, e é assim que as civilizações se curam. Essa frase foi dita por Toni Morrison, que é uma escritora e primeira mulher negra americana a receber o Prêmio Nobel da Literatura em março de 2015. Então, é importante a gente lembrar, né, desse momento que nós também aqui no Brasil estamos vivendo de uma forma tão cruel todas as perseguições e principalmente a questão dos negros e da cultura negra. Já pulando aqui rapidamente, nós vamos pontualmente falar hoje sobre a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Eu já vou aqui falar diretamente do trâmite no Legislativo e no Executivo, acho que é importante a gente ter essa memória. Essa lei começou a tramitar no dia 26/5, né, foi aprovada na Câmara dos Deputados, autoria de deputada Benedita da Silva, relatora Jandira Fegali. Depois ela foi aprovada no Senado por unanimidade total, ou seja, 100% sim, pelo senador Jacques Wagner. Ela foi sancionada com veto pelo presidente da República no dia 29/6, ou seja, um mês depois. Foi publicada uma medida provisória que diria que a lei seria executada mediante uma regulamentação, e também foi publicado a medida provisória que designava o crédito extraordinário para o uso do recurso. Então, é importante a gente lembrar que essa lei ela não vem do uso do Fundo Nacional, como muitas pessoas ainda acreditam. Ela veio de um crédito extraordinário, porque é assim que foi acordado todas as leis emergenciais e aprovado, então, o orçamento de guerra no Congresso Nacional.
no dia 17/8, logo ali, foi publicado o decreto 10.464 de 2020, que regulamenta a execução orçamentária, e no dia 27, nós tivemos também a regulamentação, que fala sobre o cronograma de prazos para desembolso dessa lei. Bom, o que é a Lei Aldir Blanc? Eu acho que é importante a gente tratar que a lei ela dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural, mediante, né, o estado de calamidade pública. Ela tem bases legais, que é o Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020. Ela tem a fonte de recursos de 3 bilhões, que também é uma base legal, porque ela advém de uma emenda constitucional número 106, de 7 de maio de 2020, que institui um regime extraordinário fiscal e financeiro e de contratações para enfrentamento da calamidade pública nacional. E o decreto, que nós vamos falar um pouco mais dele hoje, que é o 10.464, que regulamenta o uso do recurso público para a Lei Aldir Blanc. Então, eu gosto muito de colocar esses pontos aqui, gente, porque isso aqui é o que fundamenta essa lei. É importante a gente falar que ela é uma lei que ela é fundamentada a partir de princípios públicos e legais e constitucionais, mas ela é uma lei que ela tem um vínculo emergencial, portanto, requer que os órgãos de fiscalização e controle, os gestores, a tratem como uma medida emergencial de amparo a um setor que está proibido de trabalhar. Quais são as missões dessa lei, né? Alcançar a abrangência que o setor exige, cumprindo um objetivo maior, que é amparar os trabalhadores, estruturar meios possíveis de execução, permitindo meios de acesso ampliado com segurança jurídica, identificar soluções em tantos processos e procedimentos para execução. É importante a gente lembrar que essa lei ela tem que ser executada em 120 dias, realizar todos os processos em tempo possível, respeitando o estado de calamidade e a urgência, né, que é o atendimento às pessoas que estão sem poder trabalhar e exercer suas profissões, e também executar a lei com excelência e resultados favoráveis ao setor, com rapidez, ética e de forma digna, respeitando a amplitude dos beneficiários. A fundamentação conceitual. Eu não vou me atentar muito nesse ponto agora, nós podemos voltar neles depois, mas ele teve como base legal a Constituição Federal. Ele tem como pilar a articulação parlamentar, que nós hoje, né, e a própria regulamentação, ela vem desse princípio de que entes federados, municípios e estados trabalhem de forma articulada. A participação social sem a provocação de todos os trabalhadores do setor e a mobilização, não haveria essa ação, portanto, foram decisivos. E o estado de calamidade pública, que é a urgência em atender o setor, que foi o primeiro a parar e não tem previsão de quando, e como disse a deputada Benedita da Silva, antes de eu estar aqui com vocês, conversei um pouquinho com ela disse, Cris, nós não sabemos a situação que esse país voltará a partir da calamidade, né? Nós estamos com 120 mil mortos, nós não temos um projeto do governo federal para reestruturar os setores que são obrigados a parar em função da calamidade pública. Então, compartilho com vocês essa angústia da deputada Benedita da Silva, que não pôde estar conosco hoje, diante da situação do Rio de Janeiro, e também como pré-candidata, está lidando com outros setores, mas aqui, né, me coloca como parte desse processo e também do discurso dela. E a perspectiva, né, que é o que nós estamos falando agora. Como que nós vamos rever esse processo, né? Quer dizer, a sociedade não mais será a mesma, nós vamos ter que aprender novos processos, sistematização. A cultura, ela tem um pilar fundamental sobre a questão da boa convivência, a gente não conseguiria lidar com esse processo dessa pandemia sem os processos culturais. Portanto, aqui a perspectiva é que nós teremos que rever o cenário no Brasil, nós vamos ter que fortalecer o sistema de cultura, há uma nova ordem mundial que requer novas experiências e novas formas de convívio e criação. E essa lei tem como objetivo fazer isso. Aqui a gente coloca as bases legais da Lei Aldir Blanc, né? Nós podemos depois voltar para essas bases legais de acordo com as perguntas de vocês, que eu acho que vai ser muito mais pontual, ok? Aqui nós temos, então, a partir do decreto 10.464, de 17 de agosto de 2020. O que o governo diz que a regulamentação propõe? Propõe agilidade, que vai ser tudo realizado através de uma plataforma,
vai ter uma padronização de dados e informações entre todos os entes federativos, solicita uma transparência de forma, né, muito grande, diante das necessidades de você executar um recurso, nunca historicamente antes repassado diretamente à base, que vai ser repassado perante um processo de eleitoral, inclusive, requer um controle social, portanto, a lei tem um objetivo, que é a não descentralização de recursos, que é um atendimento emergencial respeitando os princípios de calamidade pública, dentro de um prazo absolutamente desafiador a todos os gestores públicos, além da integridade que deve ser mantida respeitando os princípios legais. O que os gestores precisam se organizar? Primeiro, a articulação institucional é fundamental. Todos os elementos constitutores de uma sociedade, né? Os conselhos, comitês, Estado, governo, município, é fundamental que tenha esse alinhamento institucional com os interesses para o setor e para esses trabalhadores, de que a gente sabe que somente o Estado pode amparar nesse momento, tanto que essa lei foi aprovada com esse intuito, além de um alinhamento político que se faz absolutamente necessário, como muito bem, novamente, diz a deputada Benedita da Silva, somos todos agora o partido da cultura e devemos lutar por isso. Nós devemos achar uma solução legal e conjunta aos meios e procedimentos e consolidar a participação social para que seja, de fato, legal e que abranja, né, como multiplicadores todos os grupos sociais e culturais e artísticos da sociedade, da sua comunidade. Isso é fundamental para que a lei funcione. Quais as etapas administrativas locais que são urgentes hoje? Primeiro, a regulamentação, ela coloca a seguinte situação: os processos de execução e mecanismos serão executados da seguinte forma: o Estado vai cuidar e vai atender a renda básica, né? Que possui uma base legal que já fundamenta ela, que é a Lei 13.982, que é a lei que trata a renda básica da lei maior, que aí sim é uma política pública nacional, que provavelmente todos vocês lembram, que é uma lei que trata especificamente, que foi vetado o artigo 2º, que incluía 35 profissões, entre elas a profissão dos trabalhadores da cultura. O inciso 2 trata dos municípios, que vai ter que tratar especificamente do subsídio aos espaços. Há uma complexidade, requer atenção, e nós vamos falar sobre isso na minha volta. E o Estado e o município, que deverão construir conjuntamente editais, meios de fomento e de premiação simplificado, como conciliar legislação e a necessidade de rapidez, emergência, lembrando que é uma lei de emergência cultural. Quais são os atores que serão beneficiados pela Lei Aldir Blanc? Os beneficiários, existe uma série de critérios, nós podemos nos aprofundar deles depois. É muito importante, gente, que quem nos ouve, leiam a lei, leiam o regulamento, vocês precisam anotar essas informações, é importante para vocês estarem conectados com esses dados. E qual é o papel de nós aqui que estamos trazendo esse assunto à tona e deste grupo que está querendo compartilhar essas informações? Os meios e os formatos de atender esse universo. Quais os meios possíveis para fazer a lei ser execuível, né? A capacidade administrativa, o tempo e a segurança jurídica. Quais são os critérios para que a lei funcione? Para as medidas de escolha e seleção de beneficiários de forma ampla, eu vou corrigir, e inclusiva, né? Quer dizer, o que São Paulo já pensou sobre isso? E qual o diagnóstico de aplicação, acompanhamento, fiscalização com cumprimento e prazo de execução? Como eu disse, nós temos 120 dias para tratar e vamos conversar isso depois nas perguntas, que eu já sei que são muitas. O que nós temos hoje? A implementação e a execução, que é o plano de ação. Então, eu vou deixar algumas perguntas com vocês. O que eu quero fazer para o meu município? Nós temos planos de cultura. O que nós sabemos fazer bem e podemos fazer rápido, mediante uma medida emergencial e de calamidade pública? Temos como executar agora, ajustando legalmente, de acordo com as bases legais e do decreto? O que hoje o município precisa fazer? A regulamentação local, os cadastros de beneficiários, o plano de ação, que é o cadastro na plataforma Mais Brasil, que está aqui do lado, o cumprimento dos trâmites conforme a regulamentação que foi publicada pelo governo federal e que cada ente federativo vai ter que realizar a sua. A publicação do calendário de processos é importante, a publicização, e isso tem pontos que nós vamos ter que conversar também.
e o acompanhamento e fiscalização que é permanente, portanto que a sociedade civil tem que atuar junto nesse processo, além dos órgãos de controle e fiscalização e a publicação dos resultados. O que nós precisamos para isso? As bases legais, os trâmites pela plataforma Mais Brasil e a implementação estruturada, executar a lei. E aqui eu mostro o quadro, né, da plataforma Mais Brasil, que nós podemos voltar a essa tela e conversar depois na minha volta. E aqui nós temos algumas dúvidas, gente, que eu vou deixar para o meu retorno, ok? Obrigada, Cris. Eu vou agora, De gente. Vocês me permitam, eu vou ter que sair um momento. Eu vou pedir que vocês continuem conversando, eu posso voltar naquela tela e a gente parte das perguntas a partir das de vocês. Pode ser assim? Pode ser. Até Cris, a boa volta. reunião 20 rápida aí. minutinhos, estou aqui de volta. Beijo. 20 minutos está de volta. Até já. Então, nesse momento, gente, a gente vai dar um espaço para que as pessoas possam se colocar por 3 minutos cada um, para que você saiba em que ponto nós estamos nesse momento, no dia 31 de agosto, de fato, o que está acontecendo hoje, né? Em relação ao Aldir Blanc, porque todos nós queremos muito que esse recurso chegue aos profissionais da cultura, aos artistas, aos produtores culturais, aos fazedores de cultura, aos que constroem a identidade e a cultura desse país. Então, eu quero dar os primeiros 3 minutos para a nossa representante Rita, que ela é a representante da sociedade civil na capital. Ela realmente tem feito um trabalho incrível, desde que foi eleita pela sociedade civil, para nos representar na Secretaria Municipal de Cultura, na Prefeitura de São Paulo. Ela tem sido a voz de tantos que não têm voz. Vai lá, Rita. Olá, gente. Muito boa tarde. Quero pedir licença para adentrar a casa de vocês. Eu quero saudar a energia do dia. Hoje é uma segunda-feira, então, Laroye Exu, que sejam ações de caminhos abertos, porque a gente está precisando, principalmente, desenrolar essa questão da Lei Aldir Blanc, que está sendo tão desafiadora. Então, eu me chamo Rita Teles, eu sou atriz, sou produtora, sou arte educadora. Hoje faço parte do Fórum Emergência Cultura na capital de São Paulo. Fui eleita como terceira mais votada para representar um determinado grupo de pessoas, que hoje está representado num grupo de WhatsApp, 256 pessoas, ao lado do meu colega Zé Renato. E antes de adentrar nesse universo todo para falar da lei em si, eu quero saudar as mulheres que estão à frente desse movimento. Primeiro, falar da importância da autoria dessa lei, de ser uma mulher preta que puxou essa articulação toda, e depois teve uma outra mulher, Janira Fegali, que é a relatora da lei, e tantas outras, e até mesmo nesse grupo de trabalho de São Paulo, da capital, que está aqui também a Bel, que é uma pessoa que eu aprendo muito, Estela, que nos ajuda muito na questão legal, é muito conhecedora da lei, fora outros e outras colegas que fazem parte desse grupo. Então tem sido um espaço muito importante de aprendizado. Toda a construção é coletiva, por mais que estejamos eu e Zé Renato dentro do GT Aldir Blanc, escolhido pelo secretário, 2 pessoas que foram escolhidas dentro de um grupo de 5 representantes titulares e mais 5 suplentes. Ele escolheu Zé Renato, segundo mais votado, e Rita Teles, terceira mais votada, além de também ter convidado outros 3 representantes da sociedade civil, que é a Cris Olivieri, Celso Cury e Karen Cunha, esses 3 últimos convidados, e nós 2 escolhidos nessa lista enviada por esse grupo, que hoje recebe o nome de Fórum de Emergência da Cultura da capital de São Paulo. Então, é esse grupo que eu estou representando, que a gente vem dialogando, vem tendo reuniões exaustivas de 6, 7, 8 horas, tentando acertar, né, um modelo de sugestão
a Secretaria Municipal de Cultura, que a gente acredita numa coletividade ser o mais adequado para a distribuição desse recurso, que é uma verba de emergência. A gente nunca pode esquecer isso, né? Porque, por mais que se tenha, a gente, quando pensa na burocracia, a gente tem que sempre tem que deixar uma lâmpada acesa aqui. Verba emergencial, porque tem muita gente padecendo, tem muitos músicos que já rifaram seus instrumentos. Então, como a gente, contribuindo com a secretaria neste momento, e até os representantes estaduais também, e é fundamental que esse diálogo aconteça, o que podemos fazer para contribuir e trazer dados para que isso se resolva e que a lei seja implementada o mais rápido possível. A gente tem uma lei que muita gente fala que ela é muito bonita na sua redação, porque ela não esquece de ninguém. Então, ela não esquecendo de ninguém, a gente precisa contar com mais do que o empenho do gestor, contar com coragem, com compromisso de regulamentar, porque a lei ela dá todo o suporte para o gestor. Né? A gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, um Tribunal de Contas que ele dá o suporte para o gestor. Para que ele possa, por exemplo... Gente, me avisa do tempo, tá? Para que ele possa, por exemplo, regulamentar no inciso 2, onde, pensando aqui a sociedade civil de São Paulo, representado nesse grupo do fórum, a gente acredita que, como não existe um mapeamento, nós precisamos garantir que todas as pessoas que têm condições, que a lei garante que receba o subsídio para os espaços, grupos e coletivos, que haja um capital reservado para essas pessoas para esses espaços continuarem, fazerem as suas manutenções, seja o espaço físico ou as expressões que acontecem nas ruas. O gestor, ele tem condições, a lei permite, a lei o suporta para que ele regulamente isso no município e coloque a lei em exercício. Então, são esses detalhes que a gente vem se debruçando, fazendo com que o secretário entenda a importância de que esse recurso precisa chegar na mão de quem dificilmente é assistido pelas políticas públicas cotidianas de fomentos ao longo do orçamento anual da cultura na cidade. Muito então, bem. acho que já deu meu tempo. Desculpa, gente, mas vamos seguir. Tá bom. Eu vou pedir, para combinar um pouco conosco aqui, que nós estamos fazendo a live, eu vou pedir uma ajuda técnica. Quando der 3 minutos, a técnica coloca todos nós na tela, aí a pessoa entende que passaram os 3 minutos. Então, eu vou estar chamando, então, agora o Francisco. O Francisco tem uma experiência muito positiva em Diadema, Grande São Paulo, e ele tem também toda essa experiência, militância, e ele está vendo isso também desde o começo. Então, Francisco, se apresenta e diz os seus 3 minutos aqui de contribuição. Olá, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, boa tarde especial, enfim, a você que está nos acompanhando nessa conversa, boa tarde aos meus colegas que aqui estão, a Rita, Neida, Estela, Renato, enfim, é um prazer enorme estar aqui e, enfim, poder dialogar um pouco sobre essas medidas emergenciais que, infelizmente, o Brasil tem que enfrentar e falar das dificuldades da implementação dessas medidas emergenciais. Enfim, a gente já viu esse problema de implementação das medidas emergenciais quando, enfim, colocado para os trabalhadores de uma maneira geral, e naquele momento, infelizmente, os trabalhadores da cultura não foram contemplados. Medida essa que foi corrigida por essa brilhante iniciativa da deputada Benedita da Silva, mais uma vez o protagonismo das mulheres, né, relatado pela também brilhante deputada Jandira Fegali, o que se transformou em lei, e agora o desafio mais importante, que é fazer com que os recursos possam chegar na mão de quem precisa, que são os espaços culturais, são os trabalhadores da cultura, que, de fato, apesar de não terem sido contemplados nas primeiras medidas emergenciais, é preciso destacar que eles foram os primeiros atingidos pela pandemia, foram os primeiros a
a cessarem suas atividades, enfim, as atividades foram interrompidas no primeiro momento e, portanto, eram, digamos, os mais necessitados. Mas, enfim, isso está sendo corrigido, não sem muita dificuldade, e esse é o problema que nós estamos enfrentando, quer dizer, desde da aprovação da lei, que pelo consenso construído no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, foi, digamos, uma tarefa não simples, mas, enfim, ela conseguiu ser executada com êxito, a partir da mobilização da sociedade, e agora a parte que, infelizmente, parecia mais simples, está mais complicada, que é a demora na promulgação da lei, a demora em sair a regulamentação, e, infelizmente, agora a dificuldade que os entes da federação, estados e municípios estão tendo para executar a lei. Basta destacar que desde o empenho, que é a primeira etapa da execução da lei, está lá 3 bilhões de reais, até agora não se conseguiu ser transferido nenhum centavo, seja para estado, seja para município, certo? Então, essa é uma dificuldade que os entes da federação estão encontrando e, portanto, torna mais relevante a mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura para fazer com que esses benefícios possam chegar a todos. Olhando do ponto de vista do município, que é a minha experiência, e a Estela, enfim, a Estela não ainda falou para me apresentar, acabei esquecendo, sou economista de formação, mestre em economia, professor universitário, e atuei por quase 2 décadas na administração pública, notadamente administração municipal aqui em Diadema. Então, desse ponto de vista, e com essa experiência, estou, e por fato de, na administração pública, ter atuado na cultura, na educação, enfim, tenho procurado contribuir com os trabalhadores da cultura aqui na cidade, com as dificuldades que eles estão encontrando. Ouvindo a Rita, falando dessa relação do município de São Paulo com a sociedade civil, com os trabalhadores da cultura, dá, inclusive, uma ponta de inveja, Rita, porque, infelizmente, essa não é a realidade aqui da cidade, ou seja, o processo de interlocução, que eu acredito que seja comum a vários municípios, ele é muito distante, tá certo? Ou seja, não existe uma construção coletiva como propõe a lei, e essa é uma dificuldade que nós estamos enfrentando aqui na cidade, procurando, naturalmente, todos os trabalhadores procurando se apropriar dos diversos aspectos, se mobilizando naquilo que é para ser executado pelo município, né, que é o item 2 e 3, e, naturalmente, sem uma interlocução direta, torna-se muito mais difícil. Por outro lado, quando a gente observa o processo de execução, e eu já vou concluindo, né, é uma questão que eu vou, inclusive, trazer para a Cris mais tarde, né, ou seja, os calendários estabelecidos torna, digamos, o processo de execução ainda mais complicado, porque corre-se o risco de que o dinheiro não chegue porque os entes da federação, por conta da dificuldade criada, não consigam executar. Nós estamos vendo aqui que a primeira parcela, ou o primeiro calendário deverá ser agora, dia 11 de setembro, o último calendário dia 10 de outubro, para ser executado em 120 dias, com uma discussão técnica que, enfim, está lá colocado entre regime de competência, depois eu posso até falar o que é isso, regime de competência e regime de caixa, ou seja, temos muitos desafios pela frente, a mobilização tem que ser muito grande, senão a gente não vai conseguir fazer com que o dinheiro chegue a quem tem que chegar. É isso, inicialmente. Obrigada, Francisco. Eu queria dar agora a palavra para a Bel Galvão, porque eu queria que as pessoas conhecessem a Bel Galvão na nossa live, porque ela está centralizando as perguntas que estão sendo feitas. Então, Bel, explica um pouco para nós como é essa história de você estar centralizando as perguntas que estão sendo feitas e que já foram feitas. E também, por favor, Bel, se apresente. Boa tarde a todos, sou a Bel Galvão, faço parte do Fórum dos Pontos de Cultura do Estado, da capital, e estamos nessa luta, né, Rita? Também nessa comissão aí no apoio à Rita e o Zé Renato em relação à Lei Aldir Blanc. Bem, a Lei Aldir Blanc aqui da capital. E também temos o Fórum da Lei do Estado da Lei Aldir Blanc, que contempla
todas as 17 regionais. Nós estamos com representantes, tanto aqui o Renato, temos aqui o Francisco, que é o Cardoso, todas as regionais do estado de São Paulo estão nesse fórum. Hoje, nós estamos aqui nessa live, daqui a pouco a Cris volta, que ela está lá em Brasília, com a deputada Benedita da Silva, e as questões, tanto colocadas no YouTube quanto no Face, nós estamos já sendo aqui, nós já estamos colocando, você vai ter sua resposta, dentro do que nós soubermos também, tá? A princípio, está todo mundo querendo saber de cadastro. Já aviso de antemão. Não tem cadastro da capital. Não tem. Gente, toma muito cuidado. Do Estado também não tem. Tomem cuidado, que está viralizando. As pessoas, vocês tomam cuidado, vocês estão colocando suas informações, seus dados, sabe? As pessoas estão colocando números de documento, cuidado, pode ser fake, a gente não sabe para quem está indo. O Estado de São Paulo, a capital do Estado de São Paulo não tem nenhum cadastro, nós não temos cadastro. Então, isso você já pode ficar tranquilo. À medida que sair, todos os espaços do Estado, sendo a Face, o Instagram, a página de sites, todos vão estar com essa informação. Então, você procure, veja se no site da Secretaria de Estado da Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura, tem alguma informação de cadastro? Não tem. Gente, vem isso, por favor. Estão liberando, vocês podem estar com suas informações, seus dados, para pessoas que você não sabe, tá bom? Por favor, é isso que eu tenho a dizer. E também que tudo nós estamos aqui e, à medida que chegar no segundo momento, as questões serão disponibilizadas para todos nós. Bem, acho que agora quem vai falar é o... Bel, eu só queria que você colocasse alguma pergunta específica, porque aí eu passo a bola para o próximo. Diga aí umas 2, 3 perguntas, a gente já fica mais tranquilo. Tá bem, depois que eu já respondi do cadastro, já joguei essa bola, então levantou a bola, espaços culturais. As pessoas estão querendo saber como é que ficam em relação aos espaços culturais, certo? Então, Renato, você fala de espaços culturais? Bom, vamos lá, então. Vamos falar dos espaços Renato, se culturais. apresenta e passa, já pega a carona no Vamos espaço nos apresentar, então. Então, primeiramente, eu peço licença, né, para entrar na casa de cada um, de cada uma. Obrigado aí pelo convite da Estela. A Estela é uma pessoa maravilhosa, importante para esse movimento. Agradeço a audiência de todos que estão acompanhando, particularmente do Marcelão aqui de Birigui, nosso camarada de partido, a Jandira Fegali, a Benedita, que foram responsáveis pela estruturação dessa lei, que essa lei, ela, na realidade, ela encerra um oxímoro, quer dizer, ela é uma lei que obscura numa claridade, né? Então, é uma lei fantástica, é uma lei emergencial, e aí traz uma série de perguntas no seu bojo. Uma delas, qual é? A questão dos espaços. Eu, na minha formação de matemático, me agrada falar dos espaços, né, de uma forma abstrata. A lei, ela também traz os espaços de uma maneira mais abstrata. Em que sentido? O espaço cultural, ele é entendido numa acepção de produção cultural. Quer dizer, se você me perguntar se um espaço físico, ele configura um espaço cultural, a priori eu digo sim. Se você me perguntar se uma roda de capoeira constitui, do ponto de vista sob a égide da legislação da Aldir Blanc, se ele é um espaço de produção cultural, eu vou dizer sim também. Quer dizer, os espaços, pessoal, eles não são concebidos como necessariamente a estrutura física, mas a produção cultural que se dá nesses locais. Ou que se faz, por exemplo, uma folia de reis, pode ser considerado um espaço de produção cultural? Sim, na acepção da lei, sim. E devo lembrar que a lei é autodeclaratória também, nós temos que observar esses pontos. A lei, ela é autodeclaratória. Ela se baseia no quê? Fortemente na questão cadastral,
Estão perguntando aqui como funcionará a ajuda para espaços culturais. Então, essa ajuda para os espaços culturais, ela pode ser de um valor que varia de 3 mil a 10 mil reais, né? Aí vai ser definido pelos critérios nos municípios, nas unidades da federação, porque as unidades da federação têm essa competência para fazer as adequações necessárias dentro das realidades, porque, usando uma expressão muito conhecida aí de todos, né, todo o nosso pessoal aqui, as pessoas vivem nas cidades, as pessoas moram nas cidades, e as cidades é o espaço que as pessoas praticam a atividade econômica, atividade cultural, enfim, todo esse tipo de coisa. Então, o auxílio, ele vai se dar com critérios que vão ser definidos pelos municípios, pelos entes da federação. Claro, respeitando aí todo o critério, todo o pacto federativo, toda a ordenação jurídica que foi aqui citada anteriormente, de forma, assim, exemplar e bastante clara e didática, pelos que me antecederam. Então, em relação aos espaços, eles não podem ser concebidos a partir, por exemplo, da cultura do CNPJ, não necessariamente. Eles podem ser espaços geridos por pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Claro que tem algumas exceções que a lei vai trazer, que são empresas públicas ou mantidas por conglomerados de empresas, tem lá as exceções que podem ser lidas muito facilmente e entendidas muito facilmente. Então, quer dizer que os espaços, eles vão ser auxiliados dessa mesma forma, nesse mesmo espírito, e também é bom lembrar a oradora que me antecedeu, falando da questão do cadastro. O cadastro estadual não existe, alguns municípios estão desenvolvendo seus cadastros, que têm validade de acordo com a lei, né, porque o cadastro, ele pode ser estadual, pode ser o cadastro federal, ou pode ser um cadastro municipal, desde que ele tenha homologação, ele é válido para fins de lei, para fins de autodeclaração do que se concebe como espaço, ou como artista, ou que vai se enquadrar no inciso 1, no inciso 2 ou no inciso 3. Bom, eu vou encerrar as minhas considerações iniciais por aqui, eu vou agradecer, vendo essas caras lindas aqui na minha frente, esses sorrisos maravilhosos, e a gente continua com o nosso bate-papo maravilhoso aqui, e tirando mais dúvidas. Depois eu vou discorrer sobre a questão da lei de licitação, que é uma outra coisa muito candente e importante, mas vai ficar para depois, a gente prossegue num outro momento. Obrigado aí, uma saudação. Tá. Eu queria chamar a Estela para falar um pouco também da história dos espaços culturais, que eu sei que ela está acompanhando de perto toda a luta também que a Rita está fazendo lá na Secretaria Municipal de Cultura. E se tiver outra pergunta que você queira, Bel, coloca aí embaixo, coloca aí aí embaixo escrita, que aí a Estela também pode responder. Então, Estela, como é que você se apresenta, por favor, e fala um pouco também dessa história dos espaços culturais, por favor. Valeu, obrigada. Eu também cumprimento a todos e todas que estão aqui hoje buscando ajudar muitas pessoas que têm dúvidas, são muitas, né? Preciso também agradecer essas mulheres, Benedita, deputada Benedita, a Jandira, e hoje a nossa convidada, a Cris. Acho que é uma das pessoas que mais consegue nos trazer esclarecimentos relacionados às dúvidas que a regulamentação deu uma travada. Então, a minha questão é, a regulamentação, ela trouxe, ao invés de solucionar, trouxe alguns entraves. Por isso, está sendo dito que haverá uma instrução normativa. Essa instrução normativa impede os municípios de enviarem o seu plano de trabalho ou não. Os municípios podem enviar o seu plano de trabalho e não há necessidade de aguardar. Se não há necessidade, então, para que vai existir uma instrução normativa? Bom, agora, como eu sou a Estela, do coletivo Bela, e faço parte do Fórum de Pontos de Cultura,
eu quero aqui trazer a questão dos espaços. Os pontos de cultura, supostamente, poderiam ser contemplados pelo item 2, que são os subsídios para os espaços, e pelo item 3, que são os editais. Mas agora, muitas dúvidas, porque estes espaços, alguns são coletivos. No edital de pontos de cultura do Estado de São Paulo, que ocorreu em 2018, esses espaços foram contemplados, 44, como coletivos. Foram usados com coletivos de CPFs e MEIs. Será que isso pode? Isso é válido? Bem, a outra coisa dos espaços, de serem pontos de cultura ou não, há um item na regulamentação que diz que precisam comprovar despesas. E descreve algumas despesas e diz o seguinte, outras. O que significa outras? É a segurança jurídica, tanto para o gestor como para os coletivos, sejam eles com CNPJ ou com CPF ou com MEI. Que despesas são essas? Acho importante que isso seja esclarecido, né? Está todo mundo assim pisando em ovos, com receios muitos. Bem, a outra questão é com relação a como é que os municípios vão trazer isso na sua regulamentação legal. Isso sai da lei ou sai no edital? Bom, eu agradeço, fico por aqui e passo agora a bola para a Eneida. E a gente continua nesse bate-papo. Temos de volta a Cris Morales. Cris, então, está de volta, já acabou a reunião em Brasília. Muito bem. Você já sabe de várias perguntas nossas que você já recebeu por WhatsApp também. Então, a gente pode passar a bola, Cris, para nós aqui. Eu sei o quanto as pessoas têm também estão dedicadas à Lei Aldir Blanc, mas eu sei que todos nós, você é a mais competente tecnicamente. Então, vamos lá. A Cris vai responder as perguntas. Oi, eu vou fazer o seguinte, duas formas que eu gostaria de ver com vocês. Primeiro, eu estou aqui com as perguntas que eu recebi pelo WhatsApp, eu ouvi um pouco a Estela falando, e eu tenho algumas perguntas que eu posso até dar uma lida aqui, que trata especificamente da regulamentação e do que nós podemos pegar sobre isso. Mas eu acho que eu vou primeiro ficar aqui com vocês, vou responder essas primeiro aqui, e depois a gente volta para essas outras que são mais gerais, tá bom? Então, gente, agora eu vou pegar com a linha, a reunião ainda não acabou, mas ela está rolando e eu falei que estou aqui com vocês. E é o que importa neste momento. Bom, se já existe uma previsão para a liberação de recursos? Sim, foi publicado um cronograma, eu posso passar agora para a Eneida assim que a gente terminar de falar aqui, já baixei ele, e ele prevê 4 etapas de repasse aos municípios e estados. Acontece o seguinte, como eu vi muito bem a Estela comentando quando eu entrei e fiquei ouvindo. A questão é o seguinte, a regulamentação, ela coloca um cenário, eu acho que é importante a gente lembrar primeiro uma coisa, nós não temos o país funcionando adequadamente. Então, nós não temos os setores dentro da Secretaria Especial, nós tivemos 4 alterações por instrução normativa da estrutura administrativa, inclusive os próprios servidores da Secretaria Especial de Cultura, que são aquelas pessoas que a gente trata, quem já foi gestor acompanha, que são aqueles, né, de carreira, que foram treinados e que cuidam do sistema, cuidam dos pontos de cultura, essas pessoas foram realocadas dos seus cargos, elas foram devolvidas ao RH, né, porque foi conduzido um processo de que elas estavam viciadas em processos ideologicamente de esquerda, portanto, elas deveriam ser reorganizadas dentro de seus postos, todos perderam cargos e atribuições,
Então, nós temos que lidar com essa realidade também, gente. Eu não posso não dizer isso, porque isso é uma verdade, tá? Então, quando o Ministério do Turismo coloca uma regulamentação que ele põe etapas, tá? Ele põe as etapas porque todos os municípios vão fazer as suas regulamentações, conforme eu falei na última tela, eu posso compartilhar com vocês se acharem necessário. O que precisa agora? Organizar a regulamentação, o plano de ação. Por quê? A regulamentação diz que esse plano de ação deve estar devidamente, oficialmente publicado pelos entes federativos, né? Então, tem que ter uma publicação dessa regulamentação, seja por decreto, seja por uma medida provisória do município ou do estado, tá? Normalmente é por decreto que isso acontece. Então, a partir daí, o que você tem? Você tem o plano de ação que você vai cadastrar na plataforma e este regulamento conforme. Por que é importante esse processo? Porque existe o aval, eu vi inclusive as perguntas da Estela. Estela, muitas das perguntas de vocês sobre qual a compreensão, né, de alguns critérios, dos espaços culturais, como que isso vai ser visto e tratado, é uma situação muito delicada. E por que muitos estados e municípios estão pedindo uma instrução normativa? Porque a forma que a lei, que a regulamentação foi colocada, os prazos não batem. Então, por exemplo, houve uma das perguntas que eu vou colocar aqui para vocês, é essa. Como se dará e qual o prazo da homologação dos cadastros? Então, vamos às etapas, tá? Nós temos a renda vai ser executada pelo Estado. O que os municípios vão ter que fazer? Publicar o cadastramento do Estado. Muitos municípios estão impedidos de publicizar porque estão no período eleitoral e o próprio TRE já veda publicações. Temos uma medida, foi perguntado para o Tribunal de Contas, ainda não temos essa resposta. Muitos gestores culturais têm medo, porque no período eleitoral, quando você for prestar contas dessa lei, no caso já vai ter uma outra gestão, como vai se dar a compreensão dessa aplicação e desse recurso excepcional de você publicizar uma medida de um cadastro do Estado, tá? Para uma lei que pode te beneficiar em termos de voto. Então, são situações, gente, muito delicadas mesmo, que tem que ter. Então, essa comissão interna dos municípios de analisar com o jurídico, com a fazenda, com a controladoria, quais as possibilidades de você regulamentar isso de uma forma que você não crie problemas nem para você, nem como gestora, eu digo gestão pública, né? Não digo especificamente um CPF. E também para os beneficiários que estão sendo regulamentados. Então, uma das perguntas também que foi para o Tribunal de Contas é, o Ministério do Turismo, já que ele homologa os processos, ele vai assumir a responsabilidade junto? A resposta é essa. Nem os cadastros, nem o prazo e condições do fluxo de trabalho para homologação dos fluxos, e nem se haverá a responsabilização conjunta, Estela. Então, por isso que alguns estados estão pedindo que o governo federal publique de uma forma oficial essas medidas que eles colocaram na regulamentação, podendo fazer com que todos os entes federativos que já têm compreensão, né? Porque muita gente tem controladorias que entendem, por exemplo, para vocês entenderem a que ponto nós chegamos, que eles não entendem a lei como um direito garantido e que eles acham que os espaços culturais, por exemplo, estando fechados, eles não deveriam nem ser citados na lei. Então, há uma disparidade da compreensão das políticas públicas, inclusive dos princípios, né, e dos marcos da Constituição Federal. Então, é por isso que há, digamos, essa orientação de um procedimento, de você instituir comissões, conversar, desenhar o plano, como você vai trabalhar no seu município com as possibilidades que a Lei Aldir Blanc te coloca. E, a partir daí, você estabelece critérios possíveis e legais para que você execute essas medidas, né? Então, os espaços, especificamente, pelas condições de critérios das leis, da regulamentação e da própria 8.666, que se você analisar o artigo 24, inciso 4, né? Depois o Renato, eu já vi que ele vai falar mais sobre isso, não sei se já falou, Renato, mas eu também quero ouvir se você for falar.
É importante para a gente entender que é uma lei de emergência cultural, mas ela não é maior do que as leis que já regem. E isso, se houver um acordo entre os poderes que regem a Constituição e a construção dos princípios que vão executar essa lei, ela pode ser, sim, muito benéfica e trazer um legado para o município, mas há de haver uma compreensão legal de uma forma absoluta. Abrindo aqui novamente a pergunta. Então... Cris, só um minutinho. Sim. Eu quero que você continue respondendo, mas o que eu tenho recebido aqui também de uma série de pessoas que estão nos assistindo é o seguinte: uma das coisas que a gente tem que responder hoje aqui é justamente qual é a solução, né? Qual é a solução, por exemplo, para o profissional artista, para o produtor independente, para o fazedor de cultura. Ele realmente está num estado bem difícil, porque são 5 meses que ele não pode estar trabalhando, e como ele sempre trabalhou 10, 20, 30 anos da vida. Então, se você puder, em algum momento, responder quais são as soluções. O cadastro, a Bel já falou, não tem cadastro, não preencham cadastros que nós não sabemos a origem. Tudo bem, mas quais são as outras formas? Porque nós sabemos que nós estamos batalhando muito para que os editais sejam desenhados de tal forma a atenderem aos profissionais da cultura. Por exemplo, também tem que ser atendidos os profissionais da cultura. Então, eu não sei se a gente faz só um intervalinho, Cris, eu gostaria também de saber, Rita, tem alguma coisa concreta para os profissionais da cultura e os fazedores de cultura na cidade de São Paulo? Bom, particularmente, eu realmente, assim... Fala, Rita. Desculpa, eu gostaria só de emendar uma pergunta nesse contexto que a Eneida trouxe, e também considerando que você também já iniciou, o Cris, que é um dilema muito grande... Sumiu sua voz aí. Oi, desculpa. Estou vendo aqui no chat, em São Paulo, a recorrência da mesma questão, que é uma grande questão aqui na capital de São Paulo, para as pessoas que participam desse fórum de emergência, e que é a questão do inciso 2. Esse fórum, a gente se posiciona de maneira muito clara, considerando o que a lei traz no artigo 2º, e que a descrição das pessoas que são elegíveis no artigo 8º. Então, contempla também expressões de rua, né, expressões culturais que acontecem que não são em espaços físicos. Então, esse é um grande fantasma, assim, e a gente vê que os gestores, em geral, têm uma tendência a se comprometer em atender apenas espaços físicos. Então, queria saber, no seu entendimento, o que você traz um caminho para a gente. Vamos lá, então, respondendo essa parte que ela é tão... Inclusive, eu fui até mal falada aí em São Paulo por uma fala minha nesse sentido, mas não foi nenhum tipo de deturpação. Eu vou colocar para vocês qual que é a questão. Então, sobre isso especificamente, que eu sei que é a pergunta que não quer calar. Acontece o seguinte, inclusive, rapidamente, aqui eu vou só olhar economicamente mensuráveis, que eu vi que tem uma pergunta aqui, que foi a resposta que o Ministério do Turismo já deu, e eu quero pegar tudo isso junto, e foi uma questão que eu conversei, inclusive, com a Superintendência da Bahia hoje, que é muito legal. Primeiro lugar, como é que você pode compreender a lei? Na resposta do SEI, o próprio Ministério do Turismo falou o seguinte: a lei é um direito garantido. O inciso 1 e 2 e o 3 são direitos garantidos. O que ficou volúvel, genérico, amplo demais, e não ficou claro quanto às suas bases? Primeiro lugar, a questão do subsídio. Como você vai colocar no mesmo espaço CNPJs e CPF? Primeiro lugar, há uma nota técnica que ela coloca o seguinte: a lei, ela diz que espaços culturais são geridos por pessoas, e quem vai receber é o gestor local. Portanto, sobre isso, poderia claramente já ter uma defesa de que quem vai responder é o CNPJ, com o compromisso de que ele vai ter que comprovar
documentalmente. Eu já respondo uma outra pergunta que foi feita, que eu vi que estava ali, que ele é o gestor do local. Eu tenho sugerido o seguinte: façam ata, gente. Ata é um documento absolutamente legal. Os espaços culturais que vão se inscrever para esse recurso, uma ata. Sou gestor, recebo um auxílio, porém o recurso ele vai ser utilizado para pá. O que é esse pá? Eu vou pagar luz, eu vou fazer uma complementação de renda para os funcionários. Nós não temos aqui CLT, mas nós temos trabalhadores que trabalham através de MEI. Fulano de tal, CPF tal, parará. Ou nós vamos pagar a conta de luz, ou nós atingimos aqui um público de 30 famílias, vamos comprar 60 cestas básicas e vamos distribuir nos próximos 2 meses. Em ata, independente do que vocês forem fazer, além, obviamente, dos exemplos que eu dei aqui, que são absolutamente genéricos, vocês têm que façam uma ata de como vocês vão tratar isso, né? Dentro do regulamento, porque mesmo que a gente não tenha um estatuto e um CNPJ, a gente tem como a gente trabalha, a gente tem o controle de quem a gente atende, a gente tem alvará das atividades que a gente faz, e isso são meios de comprovação. O anexo 2 da regulamentação, ela coloca as atividades que você vai fazer. Existem 2 formas. Uma, você vai descrever 24 meses de atividades, ou por que você não pode as executar, ou segundo, você vai fazer aquele clássico portfólio, né, currículo, e eu defendo que tem que ser o mais legal do mundo, porque a gente tem que saber o valor que a gente tem, mesmo que não seja importante para eles. A base de dados que isso vai gerar para o Brasil é rico para a gente identificar quem nós, o tamanho que a cultura brasileira abrange de beneficiários, por exemplo, que é o nosso público, tá? Então, partindo desse processo, do anexo 2, o que você tem que fazer? Como que o gestor vai trabalhar, que é o que vocês estão me pedindo? Eu vejo o seguinte, gente, se a gestão local, o município, se ele ainda não desenhou esse formato, é importante ele desenhar que o subsídio 2, ele pode criar 2 mecanismos com recortes diferenciados, porque o governo federal, ele não impossibilitou, ele só pede que você regulamente e que, obviamente, que os órgãos de controle justifiquem como pode. E eu vi que a Estela colocou o mecanismo, sim, do Cultura Viva, a legislação do PRONAC, que entende o CPF como empreendedor cultural, tanto que paga a pessoa física até R$500 mil de patrocínio, é uma base legal que pode ser usado também. Então, o que você pode fazer? Você tem 2 opções. Isso depende de como o município trabalha a lei da cultura dentro da sua realidade, com a sua comunidade e das bases legais vigentes. Uma, você pode trabalhar fazendo 2 recortes dentro do inciso 2, que é, você trabalha com CNPJ e você impõe, né, as questões que cabem ao CNPJ, respeitando os princípios de não exigir certidões, lembrando que é um princípio de calamidade pública, portanto, você vai ter que achar nas leis da base legal os mecanismos que abrangem especificamente os princípios da calamidade pública de uma lei emergencial, tá? Segundo, você faz o recorte específico para os informais, empreendendo o que a Estela colocou aqui, que é a compreensão do saber fazer cultural como território de espaço cultural. Isso está na legislação do Cultura Viva e também na Constituição Federal. Obviamente que o órgão de controle vai ter que desenhar isso. Existe uma outra forma de você fazer isso, que eu tenho dito, e foi por isso que eu fui criticada, que não só eu que digo, eu disse a partir de uma conversa pública, de uma audiência pública, junto aos gestores de Estado e prefeituras e o Tribunal de Contas da mesma forma. Que aqueles que, por exemplo, você é a mestre Dona Rosinha, né? Então, quer dizer, para que você vai implicar, envolver um CNPJ, exigir um comprometimento de uma contrapartida e de uma prestação de conta da Dona Rosinha, se ela é a mestra da comunidade dela? Então, por que não fazer o edital territorial para atingir esses mestres através de uma bolsa? A mesma coisa com os técnicos. Como é que você vai exigir que um técnico de eletricidade que está sem trabalhar, desde fevereiro aqui em Brasília, os caras não têm como pagar aluguel, gente, as pessoas estão sendo despejadas. Então, quer dizer, faz uma bolsa pelo conhecimento desse profissional e faz uma troca, uma contrapartida, de repente um acordo com a Secretaria de Educação, que esse cara dê uma palestra a respeito, você desenha o formato disso,
Então, existem mecanismos, sim, que você pode trabalhar dentro do princípio. A partir do momento que você tem a identificação, Rita, de quantas pessoas cabem nesse coletivo, o espaço que ela abrange, a sua comunidade, a formalidade que ela pode assumir com a sua comunidade, você pode desenhar o critério que você vai estabelecer para ela. Por isso que é uma matemática esse processo do subsídio 2 e do 3. Porque a lei foi desenhada de uma forma genérica, já pensando de que, primeiro, não há uma vontade política de resolver esses problemas, tá? As pessoas não compreendem, nós temos 26 anos de luta cultural nesse país. Eu tenho 31 anos de luta cultural nesse país. Eu morava em São Paulo, trabalhava, nós discutíamos a Lei Sarney em 1991. Eu era uma garota e eu discutia a legislação porque eu tive que aprender, porque eu tinha uma missão no meu trabalho, que era discutir a Lei Rouanet, porque nós estávamos, na época, implementando a Lei Mendonça no estado de São Paulo, e a minha chefe, eu fazia publicidade e propaganda, fazia direito autoral, e eu fui indicada para participar desse grupo, isso lá em 1991. Então, quer dizer, só um pouquinho, Nira, só para concluir. Então, essa questão dos direitos dos trabalhadores da cultura, eles devem ser intensificados nesse processo. Por quê? Porque existe a informalidade, como muitos ainda defendem, como um mérito. Nós entendemos a realidade dos trabalhadores, mas nós temos que chegar num ponto de que a informalidade deve ser reconhecida como formalidade, porque senão vai ser sempre o ausente e o invisível nas políticas públicas. E esse é o que nós estamos lidando hoje. E eu estou aqui com vocês nesse momento, porque me preocupa a forma que a controladoria e que os gestores passam as informações sobre a lei, impossibilitando a possibilidade da descentralização desse recurso. E nós temos que lutar para que haja a descentralização efetiva e que haja compreensão de que os informais, dentro da cultura, não é uma simples vontade dos profissionais da arte, da cultura brasileira, mas é por ausência de políticas, porque nós estamos atentos e lutando por isso. Tem uma série de projetos de lei tramitando na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, para isso. Então, não existe uma ausência de reconhecer a deficiência do Estado, mas não existe o Estado agora para defender a todos nós, trabalhadores da cultura. Isso. Entendeu? Então, é importante a união de vocês em momentos como esse para chegarmos a pontos consensuais de que a gente consiga convencer os espaços do poder da lei e das bases legais que a regem, que é uma medida excepcional, extraordinária em um período de calamidade. Sou todo ouvido. Cris. A Cris é uma pessoa apaixonada pelo que faz. Aliás, aqui o pessoal todo é muito apaixonado pelo que faz. Só que eu queria dar a palavra para o Renato para falar da 8666, porque tem várias perguntas, Renato. Vê lá, ajuda a gente aí com a 8666. Tá bom. Primeiramente, eu agradeço aí a Cris, que me antecedeu. Ela falou de uma maneira muito didática, muito limpa, né, a questão dos espaços, né, a concepção dos espaços de forma abstrata, né, e ela deu uma preleção maravilhosa, inclusive já direcionando para as respostas. Relativamente a 8666/93, que é a lei de licitação, que vai normatizar esses processos, ela citou o artigo 24, e, mais especificamente, o inciso 4, que vai falar que, em casos de emergência ou calamidade pública, aí você pode dispensar essa lei. Por que eu estou insistindo tanto com essa legislação? Porque tem alguns municípios, em particular no interior, não por maldade, mas às vezes por segurança jurídica, os jurídicos acabam adotando essa lei para se resguardar de qualquer malefício, até do ponto de vista eleitoral e tal. Tem essas questões também que a gente tem que se debruçar e discutir, porque são questões candentes, né, e tem que ser resolvidas de alguma forma, mas o que eu posso adiantar é que essa legislação, ela não encontra fulcro, porque nós temos um decreto legislativo, que é o número 6/2020, temos uma emenda constitucional, ou seja, dentro da hierarquia da ordenação jurídica, o que vale mais? A Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Essa vale mais que qualquer outra lei. Ponto final. Então, a emenda constitucional, ela não pode ser sobreposta por qualquer outra lei, sob pena de ser inconstitucional. Então, quer dizer, quando o jurídico usa esse subterfúgio,
às vezes, por uma questão de se proteger, de se prevenir de qualquer tipo de ação ou de qualquer tipo de punição que o momento político traz, né, traz essa questão, né, revanchista, esse ranço, né, conservador, né, de punição, de aquela cultura lavajatista, etc. Então, os gestores ficam preocupados, juntamente com os jurídicos, ficam preocupados também, e aí traz à baila, né, uma questão que é a questão de uma questão que vai ao encontro da questão da legislação eleitoral, porque aí você acaba tendo, né, algum tipo de encontro ali na legislação eleitoral em relação a benefícios, coisa e tal. Isso tem que ser debatido com muita calma, muita parcimônia, mas essa legislação ela não encontra fulcro, por quê? Ela, inclusive, ela traz no seu bojo, no artigo 24, ela traz no inciso 4 esse mecanismo. E vou até mais longe. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é 101/2000, também tem esse mesmo mecanismo. E qual é a outra fundamentação que a gente pode utilizar para argumentar com os jurídicos dos municípios? Estou falando particularmente para os municípios do interior, que eu vivencio isso, né? Não sei se na capital vocês vivenciam esse mesmo problema, talvez os problemas aí sejam outros, de outra natureza, mas a gente vivencia aqui essa realidade, que é uma realidade calcada nesse raciocínio de proteção a partir do processo de burocratização, um processo weberiano, né, de burocratização, para você proteger a máquina, né? Mas, na realidade, se você pegar a própria Lei de Responsabilidade Fiscal traz isso, a Lei de Licitação traz isso, o Decreto de Calamidade Pública, que reconhece em todo o território nacional que nós estamos num processo de calamidade pública, reconhece isso. Quer dizer, não adianta eu pensar na premiação, ou seja lá, que mecanismo, que critérios eu vou discutir no município, a questão do como fazer, mas isso traz de como não fazer, não utilizar a lei de licitação. Bom, eu vou encerrando por aqui, aí a gente prossegue num outro momento, né? Estou vendo as carinhas bonitas aqui na minha tela agora, todas expostas na minha tela, então eu agradeço a gentileza aí da assistência mais uma vez, agradeço a todos os oradores que me antecederam, que foram maravilhosos, e é com você aí, Cris, que você manda muitíssimo bem, parabéns aí pela sua preleção maravilhosa. Deixa eu só falar um pouquinho aqui, Cris. Então é o seguinte, primeiro eu queria agradecer muito ao Gabriel, que é o que está na técnica, no baking, esqueci. Ela está no backstage. Então, eu queria agradecer muito ao Gabriel, que criou todo esse nosso time aqui da live, e a gente agora teria que pensar de uma forma objetiva para... Oi, Neida, eu queria só fazer uma questãozinha para a Cris, antes, que acho que complementa um pouco... Nós agora vamos por um encerramento. O encerramento é o seguinte, nós temos meia hora, aliás, a Cris já me avisou que em meia hora ela está no Acre, porque a Cris, da casa dela, viaja o Brasil inteiro. Então, antes dela ir para o Acre, ela precisa encerrar também a gente aqui em São Paulo. Então, eu só queria que vocês anotassem que nós temos o nosso site, o Tira Dúvidas. É só vocês entrarem no site do SEBEC, clicar lá, deixar a dúvida, que nós vamos poder estar respondendo dúvidas durante a semana. E o nosso plano também é de fazer uma nova live, se for possível, a semana que vem, com outra pessoa, seja autoridade, seja da técnica, para poder conseguir com que nós possamos ter ideia real de como essa lei vai chegar até nós, profissionais ou não profissionais, da cultura desse país. Então, nesse momento, eu queria dar a palavra para cada uma das pessoas, então, vou começar pelo Francisco. E aí, Francisco, você faz a pergunta e você já faz o seu encerramento. Vai lá. Bom, voltando então, eu acho que essa fala do Renato, Cris, eu acho que ela ilustra bem o conjunto das dificuldades que o conjunto dos municípios, seja por incompreensão, por medo, coisa parecida, está enfrentando na implementação da lei. Ou seja, a regulamentação, acho que é uma percepção que todos nós temos, você tem, a regulamentação, ela conseguiu, digamos, complicar uma lei que
relativamente simples e autoexplicativa, eu costumava dizer que ela era quase que autoexplicativa. A regulamentação trouxe algumas complicações que, enfim, inventaram, e eu acho que essa coisa de trazer a Lei 866 para esse ambiente é um pouco essa linha, até porque a 866 fala de qualidade de competição e que não está colocado em nenhum momento na Lei Aldir Blanc, nem deveria estar posto, aliás, não foi escrito isso na regulamentação, apesar das complicações que ela trouxe, portanto, o jurídico das prefeituras traz isso como complicação, trazer a 866 para esse horizonte, que, enfim, acho que é completamente descabido, mas, enfim, a gente tem que enfrentar isso. Outros dois elementos que eu queria trazer para reflexão, Cris, com relação aos cronogramas, e a partir dos cronogramas, o que vai para além de 2020. Ou seja, você acabou de trazer a ideia dos cronogramas, que vai aí até dia 2 de outubro, a última data, né, segundo está lá colocado, começa agora dia 11 de setembro, até dia 2 de outubro, 4 etapas. Porém, no questionamento respondido pela Secretaria Especial de Cultura à Confederação Nacional dos Municípios, a resposta do que fazer e do que não fazer disso não fica clara. Ou seja, enquanto o município fez um questionamento destacando se encerrava dia 31 de dezembro tudo, eles responderam claramente o seguinte: o que é destinação? Destinação é chegar ao beneficiário final, passando pela etapa de empenho, pela etapa de liquidação de empenho, e por preferência, de fato, de recurso ao beneficiário. Numa outra forma, eu falo, olha, se o recurso for empenhado, e dependendo do entendimento, pode ser pago em outro momento, mas terá que durar enquanto durar o decreto de calamidade, que termina dia 31 de dezembro. Ou seja, eles, pelo visto, digamos, responderam, mas não responderam. Assim, como é que tá essa coisa lá, considerando que, se nós estamos falando que, neste momento, os cadastros dos municípios, São Paulo acabou de dizer que não existe cadastro, Diadema não existe cadastro, os diversos municípios não existe cadastro, até o momento não saiu um centavo dos 3 bilhões, estão lá empenhados, mas não foi disponibilizado nenhum centavo, portanto, nenhum plano de trabalho ainda foi aprovado. Tá certo? Pode ser que agora, na semana que vem, saia alguma coisa. Tá certo? Mas até agora não saiu nada. Quer dizer, como é que vai cumprir um cronograma desta natureza? Um segundo elemento que eu traria é que está mais vinculado ao item 3, que tem a ver com o processo de ação complementar. O Estado de São Paulo, por exemplo, que eu saiba, até o momento sequer conversou com o município, com nenhum município. Então, como é que vai se dar essa ação combinada? Ou seja, do item 3, como é que essas coisas podem ser dialogadas de maneira que os editais sejam, de fato, complementares, ou seja, enfim, o Estado não... E aí os prefeitos e os municípios, é o caso nosso aqui, fica na expectativa de receber uma interlocução do Estado para saber o que fazer, já que boa parte dos recursos deles vão para o item 3. E à medida que o Estado não se manifesta, eles têm, por desculpa ou não, ficam parados sem saber, e a lei vai atrasando. Então, é desesperador. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir, Eneida, aqui, o Francisco, conclua. É que eu quero pedir uma quebra de protocolo. Eu vou responder primeiro as suas 8 perguntas e depois eu volto para as outras perguntas, tá bom? Continua, Francisco. Bom, e encerro agradecendo, enfim, o convite. Eu estou anotando, tá, Francisco? A presença da Cris, que eu sempre gosto de ouvir, enfim, é muito bom estar aqui com vocês, eu encerro por aqui. Neida, enfim, Renato. Agora, Cris, obrigado demais por esse pedido de Diadema, mas agora, Cris, você vai responder as muitas e muitas perguntas do Francisco, mas depois eu queria que você ficasse aí antes de ir para o Acre, eu queria que você falasse um pouco de prestação de contas e você pudesse complementar depois dela. Então, vai lá, responda as perguntas para nós. Então, vamos lá. Olha, Francisco, você fez praticamente a missa todinha dos questionamentos. E é muito bacana, porque isso também já pontua mais né, o tanto. Realmente, a regulamentação ela saiu exatamente como o governo queria,
Na verdade, eu já confesso a vocês que muitas, a Eneida, de alguma forma, ouve os desabafos, e o Partido dos Trabalhadores, particularmente, não queria deixar brechas como essa dos cadastros. Nós já sabíamos que o governo federal iria exigir um cadastro de reconhecimento federal, e nós já sabíamos que é a base do CNPJ e do CPF, e que os estados poderiam somar nas suas regulamentações para fortalecer os seus elementos constitutivos. Não foi um encaminhamento nosso, e eu lutei para que isso não acontecesse, porque eu sabia que o governo ia utilizar isso para dificultar. Então, eu não tenho como responder, Francisco, infelizmente. Nós estamos pedindo oficialmente, em nome do Congresso Nacional, essas respostas sobre os prazos que o Ministério do Turismo ficou de nos apresentar. Já temos planos, sim, cadastrados. E o que está sendo feito? Eu vou responder as tuas tantas perguntas de uma forma genérica e com exemplos. O que tem acontecido no Brasil? Parte dos estados brasileiros que têm já a sua lei estabelecida da cultura, o que eles fizeram? Eles criaram uma regulamentação excepcional para atender a lei emergencial, já pensando, como é que a gente vai trabalhar isso? Nós vamos trabalhar, por exemplo, Pernambuco tem isso, já lançou até os editais, tá? Porque ele disse assim, nós vamos trabalhar dessa forma. Os subsídios, nós temos, por exemplo, hoje, no estado, 50 espaços culturais que têm condições de atender às exigências do que o governo pede, nem o gestor dos municípios, nem o estado vai se comprometer para poder assumir uma improbidade no federal no futuro. Então, nós vamos trabalhar com aqueles que têm condições de operar o subsídio 2 com as exigências, e os critérios vão atender. Nós vamos atender os demais espaços com um outro mecanismo e critério, através dos editais, porque compreendemos que eles podem ser atendidos porque também não cabem na renda emergencial. Então, e aí, o seguinte acordo. Os municípios que querem trabalhar sozinho, cadastram a sua forma de trabalhar nos estados, e nós vamos avaliar, porque nós vamos ter que responder de uma forma conjunta. Então, esses vão responder sozinho, porém não pode ter, os beneficiários do município estarão automaticamente vetados dos benefícios promovidos pelo Estado, tá? Outra possibilidade, o município que não tem condições de executar as políticas para o 3, porque vão estar cuidando do 2, porque tem muitos espaços culturais, tem vários espaços que vivem assim, muitos espaços culturais, por exemplo, de mestres e mestras, né? Vivem essa situação e são informais, Rita, porque eu vejo que é uma realidade desses povos, né, e desses territórios, eles têm protocolos, eles criaram mecanismos legais, e que o município ali, você faz a adesão ao Estado, e você vai utilizar os editais do Estado, de acordo com a realidade do teu orçamento, e a partir daí você vai executar política. Muitas coisas ainda estão sem respostas, como o que você falou. Porque acontece o seguinte, para vocês entenderem. A lei, ela acontece da seguinte forma. Ela coloca a regulamentação, tá, gente? Que está aqui na minha frente, ó. Ela coloca no artigo 13º, ela respeita a lei, tá? Ela diz o seguinte, que você vai ter que, depois do procedimento, ou seja, você faz o plano de ação, você regulamenta a lei e publica. Tá? Aí você faz o plano de ação, você cadastra. O Ministério do Turismo diz, ok. Aí você passa a executar a lei. Fazer o trâmite de cadastros, né? O Estado faz dos CPFs para a renda. Você tem que se preocupar agora com os municípios e a construção dos editais, porque você não tem tempo para você construir uma coisa de cada vez. Ok. Aí você começa uma interlocução com o Estado, você já pode sugerir como você vai trabalhar, e você vai trabalhar pontualmente no 3. Você tem que se cadastrar na plataforma BAES Brasil, você vai ter que designar um gestor público para trabalhar. E outra coisa, é importante vocês que estão aqui nos ouvindo saber, cada CPF de gestor público ou cargo político que mexer na plataforma e cadastrar informações, esse cara pode ser responsável por improbidade administrativa e penal. Então, vai ser muito difícil que muitos gestores, fundações culturais queiram assumir isso. Ninguém está querendo, gente, tá? Porque o governo fez questão de colocar na regulamentação uma questão criminal e penal. Então, voltamos aos fluxos de trabalho.
Aí você cadastra, você publica o seu edital dos subsídios. Você tem que achar soluções internas para você poder publicar esse edital, obviamente, ou esse credenciamento. Muitos estados, Francisco, estão trabalhando com credenciamento vinculado à Lei 8.666. O Tribunal de Contas criou uma defesa de que compreende como direito adquirido a todos aqueles que se enquadrem no perfil previsto na lei, ok? E criaram critérios que fortaleçam os princípios previstos na lei, como, por exemplo, o número de empregos, né, o número de beneficiários, se faz ações afirmativas, quais são os beneficiários, há quanto tempo tem esse espaço cultural, qual a sua relevância na comunidade. A partir do momento que você diz o número de beneficiários, as políticas que você desenvolve e há quanto tempo, obviamente que você tem como comprovar a relevância desse espaço cultural, tá? Então, existem critérios para que isso seja feito, de forma que você possa beneficiar. Muitas controladorias não aceitam tratar os informais dentro deste princípio. A Comissão de Cultura, através da Benedita da Silva, emitiu uma nota técnica pedindo para que fosse respeitados os princípios da lei. Porém, existe isso. Tem muitos controladores que dizem o seguinte: um gestor meu nunca respondeu uma improbidade. Eu não vou botar esse cara para o gestor do município, né, que vai vir eleito, fazer a prestação de contas disso aqui, até porque pode ser daqui a 120 dias, o que resulta em maio de 2021. Nada impede dos critérios que você estabelecer, que você faça um termo de compromisso com esse beneficiário, com o Estado de São Paulo, por exemplo, em acordo. Então, são políticas que, de fato, não tem como fugir. Foram criados critérios para dificultar esses princípios. Gente, eu gostaria de compartilhar com vocês, antes de eu sair... Antes de você ir para o ar, espera um pouquinho só. Eu queria compartilhar as perguntas que eu gravei da resposta. Posso? Porque eu acho que é importante. A Rita, espera um pouquinho. Tá. A nossa representante da sociedade civil vai entrar numa reunião já. A Rita, ela quer só também se despedir e deixar alguma pergunta para você. Então, tá, Rita, bom. antes de ir para a sua reunião com a Secretaria Municipal de Cultura, GT Aldir Blanc, faz a sua despedida e deixa mais uma pergunta para a Cris, que a Cris gosta de responder pergunta. Diga lá. Gente, olha, é assunto que não tem fim, né? Imagina, o tempo não é o suficiente, e mesmo que a gente coloque as respostas, ainda assim, às vezes precisa ser dita de várias maneiras, porque a gente também usa muitos termos técnicos, né? A gente faz sempre a presença da lei, então complica um pouco, mas eu quero agradecer o convite do Conselho Brasileiro de Entidades Culturais, na figura da Eneida, que me fez o convite. Eu quero agradecer a Cris, quero cumprimentar os outros colegas e as colegas que estão aqui, agradecer novamente a oportunidade de aprender tanto. Eu tenho a reunião agora às 19 horas com a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Eu gostaria só de complementar mais uma informação que a Bel Galvão já trouxe, mas a previsão de cadastramento de São Paulo, a previsão que a Secretaria nos passou na última reunião é dia 15 de setembro, em meados de 15 de setembro. Estão fazendo alguns ajustes na plataforma Mapas Culturais, e é isso que deve ser disponibilizado. Mas eu vou pedir uma atenção de vocês, para também não cair nesse problema, nessa questão que já foi colocada aqui, de preencher um cadastro. A hora que chega um link, a gente sabe que o desespero é grande, a hora que chega um link, verifica a veracidade desse link, verifica que se esse link se trata do cadastramento da sua região. Então, eu já coloquei aqui no chat, aqui no Facebook, e a Bel Galvão também já colocou. Fiquem atentos às redes sociais do Fórum de Emergência Cultural da capital de São Paulo, porque assim que sair alguma informação verídica, real, a gente vai colocar lá para que vocês não corram o risco de preencher um link e cair na mão de quem está mal intencionado ou mal intencionada. Então, mais uma vez, eu agradeço, eu desejo um bom fim de reunião para vocês, e também me coloco à disposição, me chamem nas redes sociais, eu mando o link do fórum e a gente vai conversando, e todo mundo empenhado para que esse dinheiro chegue na mão de quem tem que chegar o mais rápido possível. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Rita. Rita, só vou comunicar
que eu já coloquei os links tanto do Face quanto do Instagram, já está na página do SEBEC, lá nas perguntas e respostas, já coloquei o link dessas duas páginas, tá? Então, Boa sorte lá, boa Rita. sorte, minha amiga. Volta para a Cris, volta para a Cris, vai lá. Oi, gente, ó, eu acho que uma coisa, assim, eu não vou saudar vocês, porque o tempo é curto, gente, é tanta coisa para conversar sobre essa lei. E essa resposta do MEI, por exemplo, tem uma coisa que eu vou estar aqui com vocês, mas eu vou ler aqui, olha só, que ele coloca o seguinte: o que é possível entender por economicamente mensuráveis para quem vai ter que fazer a contrapartida. Contrapartida economicamente mensurável consiste na apresentação de proposta de atividade que permita aferir se o custo da sua realização é proporcional ao valor de contrapartida definida no regramento. Os custos da atividade podem ser apresentados em planilha com estimativa de remuneração e insumos para sua realização. Eu acho que isso é um ponto muito importante, Neida. Por quê? Todo mundo aqui me falou sobre a prestação de contas, que é o inciso 2. Eu vou sugerir já desde já, mais uma vez, a ata, façam a ata, como que o espaço cultural vai usar o dinheiro, tá? É fundamental isso. Outra coisa, eu não sei se São Paulo hoje já tem cadastro aberto. Foi publicado pelo Mário Frias, reconhecendo os cadastros de pontos de cultura e outros mais, para que você possa validar junto, né, dentro de um princípio, quer dizer, eles são reconhecidos, mas isso também significa que eles vão fazer o cruzamento destes dados. Portanto, se alguém está recebendo como ponto de cultura, não vai poder se cadastrar, ok? Eu acho assim, todo mundo tem que se cadastrar, mas saibam de que o cruzamento de dados vai ser feito, tá? Sobre a prestação de contas, gente, é igual um projeto cultural. Você fez o cronograma de desembolso e execução, como que você vai usar o dinheiro, você vai ter que comprovar igualmente. Por quê? A única questão mais grave é que é o governo que vai, né, fazer a averiguação das suas contas junto com o município, e quem responde são os dois. Então, todos esses atos protocolares e formais, é fundamental que estejam conciliados, e da parte de vocês, beneficiários, façam toda a lição de casa. Gente, todo mundo aqui trabalha com projeto cultural, pelo amor de Deus. Cumpram o processo que vocês vão se inscrever, como que vocês vão se inscrever, porque é isso, não mudou a regra. Né? A questão é que a exigência vai ser triplamente maior, porque eles estão esperando que a gente não consiga executar e que a gente realmente defende e é a favor do oba-oba, e nós não somos. Então, ainda há essa implicância nesse processo de que você tem que provar duas vezes de que você é um profissional e de que você age corretamente. Eu respondi aqui as perguntas que estavam nesse chat, mas, Neida, eu vou aproveitar aqui os meus 9 minutos finais. Eu vou responder mais algumas perguntas que você me passou, porque tem coisa muito importante. O espaço cultural gerenciado por MEI, que recebeu benefício no inciso 1, pode recorrer? O Cris. Diga. Cris. Diga, Estela. Diga, Estela. Não estou escutando. Diga, Estela. Tá. Sem som. Estela, tá sem som. Abre o microfone, Estela. Travou. Travou. Então, gente, eu vou respondendo. Quando a Estela voltar... Responde aí, Cris. Então, vamos lá. O inciso 1, se o gerenciador é MEI... O Cris. Diga. Voltou. Volta lá, Estela. Você consegue me ouvir? Agora sim. Ô, Cris, eu vi um plano de ação aprovado hoje. Então, vi um plano de ação aprovado tipo de Paulo. A pessoa disponível, eu vou mandar para você. Tá. Eu percebi que não tem gastos de custeio. Então, a minha pergunta só pode custeio ou pode bens? Pode custeio e bens.
na verdade. Tudo depende de como o teu jurídico vai te justificar isso e também a pegadinha que o Estado, que o governo federal vai deixar para você executar. Lembrando que tudo, que assim, muita coisa pode tudo, tá? Porque ali no inciso 3 pode serviço, pode custeio, pode compras. E já me perguntaram, o município pode comprar objetos, tipo um piano para uma escola? Eu disse, poder, não poderia, porque a lei não é feita para o setor público, a lei é feita para quem não tem condições de trabalhar, é uma lei emergencial para o trabalhador, para o setor. Mas se a controladoria deixou o prefeito assinar, ou o secretário, e permitir que ele comprasse, ele vai ter que fazer licitação, ele vai ter que cumprir os preceitos administrativos legais, ou vai ter que devolver esse dinheiro, né? Nossa. Então, assim, na verdade, a lei não diz o que não pode, mas o que depende de como o jurídico vai entender a compreensão desse o que pode dentro da lei e que vai defender e garantir que esses recursos sejam usados como deveriam, né? Isso não cabe mais ao legislativo, depende do executivo local, Estela. Infelizmente. Eu vou dar uma corrida aqui, tá? Depois eu fico aqui uns 2 minutinhos com vocês. Bom, se o espaço cultural que é gerenciado por um MEI e já recebe o benefício, tudo depende de como vai se dar o cruzamento de dados pelo governo federal, porque quem vai validar se pode ou não é o governo federal. Se no cruzamento de dados o plano de ação do espaço cultural disser, talvez, se eles vão validar os planos também de cada solicitação de beneficiário, de que você não vai utilizar o recurso, você vai abastecer a tua equipe, o teu espaço, então isso é uma pergunta que eu não sei, porque nem o Tribunal de Contas sabe. O Tribunal de Contas ia conversar com o Ministério do Turismo para poder responder se seria possível, tá? Como o trabalhador vai se cadastrar no Estado e como vai ser pago. Depois você... É o Renato? Depois eu deixo você falar, Renato. Isso depende do Estado, gente. Eu não tenho, realmente, eu sou do Legislativo Federal. Eu não sei se São Paulo já publicou os cadastros, eu não recebi. Eu já recebi de 8 estados brasileiros, de São Paulo eu não recebi. Senão já teria compartilhado com a Eneida. Inciso 2, os gastos e despesas podem ser feitas no inciso 2? Pode. A planilha, inclusive, foi a resposta que eu li aqui, da resposta do Ministério do Turismo. Ela pode ser feita, inclusive, para você comensurar o tamanho do seu prejuízo, e você pode fazer a comensuração do percentual de que você vai devolver a partir dos seus, né, de quanto você perdeu, de quanto você paga e como você vai usar esse recurso. Inclusive, essa pergunta número 1, referente ao inciso 2, ele pode qualificar o Estado e o município, né, que é uma ação conjunta, ao município, a definir os critérios de quanto vai receber, porque o Ministério do Turismo deu pistas nas conversas com os estados e municípios de que aqueles que tiverem maior número e que tiverem maior gasto podem, por exemplo, ser enquadrados num tamanho médio, pequeno ou grande espaço cultural. O pagamento de despesas dos espaços culturais pode ser a partir do decreto de calamidade? Pode. Da aprovação pelo município? Pode. O pagamento de despesas? Pode, sim. Vai ser descontado algum imposto? Não. O governo federal disse que não, tá? Nós não sabemos se o Estado vai solicitar que incida. A orientação do Tribunal de Contas é que não haja incidência, porque esse recurso é vinculado a uma emenda constitucional para um orçamento de guerra, portanto, permite ações excepcionais para uso do recurso público. Se a OSC já recebe recurso, deixa eu só concluir essas aqui, daí para a gente concluir. Ela tem alguma coisa também para te perguntar antes de você ir para o Acre, pode ser? Pode. Estela, vai lá. A Estela. Cris, continua que a Estela está mudando de celular. Pode continuar. Então, se a OSC já recebe recurso do município, pode participar de uma aquisição? Eu acredito que não, porque eles vão cruzar os dados do município só se a regulamentação do município permitir que você receba duplamente. Mas a lei é para quem não está recebendo absolutamente nada. Quem teve as suas atividades interrompidas e comprove de que não está recebendo nada, tá? 6, temos os representantes que fazem parte da comissão, podem ser beneficiados?
o Tribunal de Contas disse que sim, é uma das respostas que eu não consegui projetar para vocês. Quem não for remunerado, aqui, por exemplo, no DF, conselho e comissão são remunerados, portanto, não podem. Quem não for remunerado, pode. Uma coisa que é importante, aqueles que vão decidir sobre editais e pareceristas, não é legal. Lembrando de que daqui 10 anos, pode vir a pessoa dizendo, tu recebeu recurso público e você participou de um critério de seleção. Então, eu sugiro sempre vocês terem isso formalmente pela instituição, que vocês forem assumir como comissão, tá? Porque o gestor já vai ter saído do cargo público e vocês vão responder sozinhos. Lembrando que essa lei, ela é muito vinculada àquela reunião do dia 22 de abril. Meu celular acabou a bateria e faltou uma pergunta, Estela. Ô, Eneida, eu vou deixar a Estela responder, qualquer coisa eu respondo depois. Tá bom. Cris, muito obrigada. Estou sabendo que você vai para o Acre. A gente vai encerrando aqui do nosso jeito. Tá bom. A primeira live do SEBEC sobre a Lei Aldir Blanc. Obrigada. Parabéns, uma honra. E me desculpa, espero que não tenha causado prejuízo. As demais perguntas eu respondo. Um abraço, um beijão e parabéns para vocês. Boa luta no estado de São Paulo, que é a minha casa também. Tá bom? Obrigada. Então, um beijo. Bel Galvão. Tchau, Cris. Obrigado pela presença aí. Um prazer, um prazer. Tchau, Cris. Tchau. Obrigado pela presença. Obrigado, Renato. Faz o seu encerramento aí. Até mais. Diz para nós como é que a gente pode continuar tirando as dúvidas da Lei Aldir Blanc. Vai lá, Bel. Bem, vamos nós aqui. Vou depois pedir para a Estela, que a Estela tem um ponto que ela pode ter algum esclarecimento antes dos encerramentos. E aí eu passo tanto para o Renato como para o Francisco, para eles também falarem das suas regiões, também aonde que pode pegar e encontrar todas as informações, tirar dúvidas. E eu também vou informar para todos que a Capital está com uma página no Facebook e uma página no Instagram. Então, dúvidas, tudo que vocês tiverem, por favor, é o nosso veículo de comunicação, tá bom? É o nosso link, que nós temos um grupo no WhatsApp, estamos na tentativa de criar um blog, mas hoje nós estamos com essas duas páginas. Agora eu vou passar para a Estela, acho que a Estela pode fechar aí, que ela está com algumas informações complementares à Cris. Vai lá, Estela. Obrigada, gente. Então, obrigada a todos vocês. E, assim, não é uma questão complementar. Eu ainda continuo em dúvida. Para mim, falta a definição no plano de trabalho se é possível o gestor colocar a questão de bens. Eu entrei na plataforma Mais Brasil e não tem aquisição de bens. Então, eu estou na dúvida, porque se nós estávamos falando da compra de equipamentos, como que os artistas vão poder comprar os equipamentos? É só isso, mas eu não tenho respostas. Tá bem. Então, vamos para os nossos... Estela e demais companheiros, deixa eu só interromper um minuto, por gentileza. Eu vou ter que me retirar, porque eu preciso para uma outra live. Mas eu agradeço muito o convite, Estela, muito obrigado. Muito obrigado a todos pela companhia, pelo carinho. Fala um pouco aí da sua região, rapidinho, pelo menos um minuto. Vai lá. Tá bom, vamos lá. Aqui na nossa região, a gente tem atuado nos municípios, auxiliando na questão de cadastro, na questão da legislação. Estamos procurando pareceristas para falar sobre as questões jurídicas, para mandar para os municípios terem segurança jurídica no que vão fazer. Nós estamos fazendo mapas de calor, ver o que os municípios têm na área de culturas, o que eles não têm. Os cadastros também é um mecanismo de fortalecimento dessa política, e nós precisamos aproveitar esse embalo da Aldir Blanc para a gente colocar a política cultural na roda novamente, porque quando o Sistema Nacional de Cultura foi estruturado e nós perdemos o Sistema Nacional de Cultura, e nós vimos a falta que ele faz, como, por exemplo, é o SUS para a saúde, então, nós temos que aproveitar esse momento que nos deu de bandeja, que a história nos deu de bandeja, mas nem tanto assim, porque foi uma luta muito grande, para estruturar o sistema. E o interior
é sempre aquela dificuldade, né? Porque fica distante da capital, é 500 quilômetros, é uma distância geográfica relativamente grande, mas a gente segue aqui na luta, seguimos firmes e fortes e vamos fazer com que a lei seja cumprida, com que os artistas sejam atendidos e que todos tenham, né, tenham condições de ser contemplados pela Lei Aldir Blanc. É isso que eu desejo a todos. Muito obrigado pela companhia. É sobre Araçatuba e região, certo? Sim, sem dúvida. Manteremos contato continuamente. Boa próxima. Muito obrigado aí. Você. Beijo para todos vocês. Vai terminando a live um por um. Tchau, Renato. Obrigado. Bom, agora vamos encerrar. Estamos nós aqui, nós quatro. Você vê que estamos em quatro. Eu queria só, em nome do SEBEC, agradecer muito a participação de todos. Isso vai estar tudo gravado. Todas as nossas falas estão gravadas e nós vamos replicar os pontos importantes para as cidades do interior, para a capital, para os fóruns do Ponto de Cultura, todas as falas que possam contribuir para os diversos setores que a Lei Aldir Blanc deve chegar. Então, eu queria, nesse momento, fazer o nosso encerramento. Então, cada um faz o seu encerramento. Fala aí, Bel, dos pontos de cultura no sentido do encerramento. Bem, os pontos têm o nosso cadastro, já está aprovado pelo governo federal. Então, fomos o primeiro a ter um cadastro aprovado. Todos os pontos de todas as cidades do estado de São Paulo, verifiquem, vocês estão lá dentro desse cadastro dos pontos de cultura pelo governo federal. Auxilie, ajude o seu fórum, tá, gente? Por favor, porque nós temos 17 fóruns regionais. Tem a sua cidade, vamos fazer com que todos, não só quem é ponto, mas quem é fazedor de cultura, para quem tem seu espaço, seja beneficiado com essa lei, tá certo? Procure realmente, como disse a Rita, ver a veracidade dos cadastros, porque tem muitos aí colocando solicitação de cadastro e pode ser fake, pode utilizar a informação sua, do seu espaço, o seu RG, então tome muito cuidado com isso, tá? E na capital, acompanhe o nosso pelas páginas do Facebook, que é Fórum de Emergência Cultural SP Capital, e do Instagram, Emergência Cult Capital SP. Lá estão nossas informações, e em breve estamos com um blog que vamos ter com todas as informações, detalhamento do que a comissão, que a sociedade civil, que nós, fazedores, apreciadores da cultura, estamos fazendo. Gente, Wakanda, vamos conseguir essa, tá bom? Tá. Bom, agora, vamos lá, Francisco, o encerramento seu e o tchau para Diadema, vamos lá. Bom, agradecer mais uma vez, enfim, o convite, pode ter o prazer de ter estado com vocês essa tarde e noite, né? Agora já noite, né? Tarde e noite. Dizer que, enfim, Diadema, que já foi referência na área cultural, enfim, daqui surgiram os centros culturais por bairros, enfim, temos aí uma série deles. Nesse momento estamos enfrentando um conjunto de dificuldades, enfim. Mas o lado importante é que os produtores da cidade, a partir da lei de emergência, têm se mobilizado. Estamos aqui num grupo de WhatsApp com mais por aproximadamente 140 produtores culturais, os espaços se mobilizando, e estamos aí nessa luta. Essa semana deveremos alguns produtores devem ir à Câmara Municipal dialogar com os vereadores a partir de um instrumento chamado Tribuna Livre, que tem aqui na cidade, no sentido de estabelecer um diálogo mais permanente com a prefeitura, porque, infelizmente, enfim, não existe a formação de nenhum grupo, digamos, que contemple sociedade civil e prefeitura atuando de forma coletiva, como recomenda a lei, e essa é a luta, enfim, lutando para que o município consiga implementar a lei na cidade o mais rápido possível. Portanto, desse ponto de vista, os produtores, os artistas da cidade estão mobilizados, a gente tem aí procurado contribuir com aquilo que pode, estamos aí nessa luta para que o dinheiro chegue na mão de quem de fato precisa o mais rapidamente possível. É isso. Obrigada, Francisco. E aí, Estela, vamos despedir hoje. Qual é o recado final?
Então, primeiro agradecer o convite, né, o SEBEC, agradecer a deputada, ao Cris e a todos os parceiros dessa tarde e noite, como disse agora o Assis. Bom, o recado que eu tenho é o seguinte: o SEBEC tem na sua página uma possibilidade das perguntas continuarem sendo feitas e vai sair um tutorial que vai ajudar as pessoas. Então, eu insisto para que as pessoas acompanhem isso, vai ser muito importante, né, para que elas saibam como se inscrever, de que jeito se inscrever, e qual categoria elas podem se inscrever. Acho que meus parceiros aqui já falaram todas as coisas, eu agradeço mais uma vez. Bom, então a gente vai encerrar hoje, depois de tanto debate, a gente ainda precisa de muitos esclarecimentos no nosso site do SEBEC, www.conselhodecultura.com.br. Nós estaremos atualizando todos os dias a Lei Aldir Blanc, a regulamentação, como é que chega, de fato, na mão de quem precisa. Então, nós todos, produtores culturais e artistas, nós precisamos desse recurso já. E a gente está fazendo toda a pressão que a gente pode, enquanto artistas profissionais, enquanto fazedores de cultura, para que os gestores municipais e estaduais possam agilizar, porque nós estamos com muita urgência. Então, obrigado demais pela audiência que nós tivemos hoje. Nós sabemos que a nossa live vai ser multiplicada e replicada, e, de verdade, estaremos na próxima live. Não sabemos ainda com qual técnico ou com qual gestor, mas nós faremos uma outra live, porque isso ajuda com que os gestores tenham consciência da nossa urgência de artistas, produtores independentes e fazedores de cultura nesse nosso país. Muito obrigada a todos. Obrigada muito ao Gabriel Rodrigues, que está aí atrás da tecnologia. E, de fato, se não fosse o técnico aí atrás, a gente não podia fazer a live. E obrigada muito a todo mundo que contribuiu tanto com perguntas e tentando aí responder nesse momento, no final de agosto, como é que andam as coisas na Lei Aldir Blanc. Muito obrigada.